Grandioso e soberano Pai, te peço neste momento que o Senhor envie o Teu Espírito Santo de Deus para nos direcionar, ó Pai. Faz-me, Senhor, o Teu instrumento neste momento, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a vida de cada um que está neste momento me assistindo. Meu nome é Josi, sou diaconisa na Assembleia de Deus Geração Eleita, junto com o pastor Freire, onde eu tenho o prazer de estar congregando e trabalhando na obra do Senhor. Amém? Quero neste momento trazer para os irmãos uma palavra de reflexão que tem por tema a inconformidade com o sistema, com o mundo. E nós vamos ver neste momento, irmãos, até onde nós devemos ter conformismo, andar de acordo com o mundo, e onde nós devemos entrar em resistência, em oposição ao sistema onde nós estamos, o desacordo com esse sistema, com o sistema e com o mundo. Amém, irmãos? E para nos direcionar, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Aqui Pedro nos diz que nós devemos estar no mundo, mas sem ser do mundo. Viver e servir na sociedade, sim, mas sem assumirmos os mesmos valores da sociedade. Não devemos fugir do mundo, não, nem nos conformarmos com ele. Devemos trabalhar, devemos agir, devemos estar aqui, mas nós não fazemos parte deste mundo. Irmãos, Pedro escreveu para algumas pessoas, para algumas comunidades cristãs no primeiro século. Irmãos, vocês acham que ainda hoje nós ainda temos essas dúvidas? Se estamos no mundo, temos que andar de acordo com ele ou precisamos andar em desacordo com ele? O que os irmãos acreditam? Pois nós vamos ver hoje, irmãos, algumas orientações que Pedro nos deu para o povo no primeiro século e que serve para nós até hoje. Então, irmãos, nós vamos ver essas orientações a partir desse momento. Primeiro, Pedro diz que nós devemos incentivar. Ele incentiva a nossa participação e trabalharmos na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ele nos alerta sobre o comportamento diferenciado que nós devemos ter nessa prática cotidiana. Então, Pedro dá esse incentivo para trabalharmos, sim, não podemos ser ociosos, temos que trabalhar, temos que contribuir para a sociedade, mas nós não podemos estar totalmente de acordo, nós temos que ter um diferencial. Eu, por exemplo, sou professora, então eu tenho que exercer a minha profissão com sabedoria, responsabilidade, autoridade, compromisso, mas eu não posso andar de acordo com o sistema se isso for contra os ensinamentos de Deus. Então, na minha profissão, eu tenho que trabalhar de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, exercendo a minha função, mas não me deixando contaminar por qualquer questão que não seja de acordo com a vontade de Deus. Segundo, Pedro, ele ressalta a centralidade de Cristo como o único caminho providenciado por Deus para a nossa salvação. Ainda em 1 de Pedro, irmãos, no capítulo 1, agora no versículo 18, podemos ler aí: porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Amém, irmãos. Então, Pedro, ele enfatiza que nós somos o único caminho que nós temos para chegarmos a Deus é através de Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos. E Pedro nos dá ainda outra orientação. Ele enfatiza o caráter transitório da nossa peregrinação aqui na Terra, nos ajudando a viver uma vida pautada na simplicidade e no desapego de bens materiais,
Por quê? Porque tudo que está aqui pertence a Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, os irmãos podem acompanhar aí. Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, Pedro nos exorta, nos incentiva a vivermos em desapego dos bens materiais. Irmã, então eu não posso ser uma pessoa próspera? Pode. Não posso ter recursos materiais? Pode. O que você não pode é ter o seu coração nesses recursos. Você não pode ter o seu coração nesses bens, porque tudo que tem aqui, irmãos, é transitório. Nós somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos ao mundo. O nosso coração pertence a Cristo e a nossa mente, o nosso pensamento, todo o nosso foco tem que estar voltado para a vida espiritual, para os bens espirituais, para os dons espirituais que o Senhor nos concede. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos também uma outra orientação, já estamos na 4ª orientação. Pedro, ele não deixa nenhuma dúvida que existe o certo e o errado e que os cristãos devem seguir um determinado padrão de comportamento moral. Olha só, vamos voltar um pouquinho, ainda em 1 de Pedro, tá tudo pertinho, vamos continuar aí. Se alguém tiver alguma dúvida, vai tirar agora. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Olha só. Nós estamos aqui, mas nós vamos ser julgados pelo Pai. E o Pai, ele julga de maneira imparcial. Então, nós estamos aqui, mas nós temos que obedecer às autoridades de Deus, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a autoridade do homem. Porque nós estamos em um sistema onde existem leis, essas leis precisam ser seguidas sim. Mas todas se forem de acordo com a vontade de Deus. Porque o Senhor, ele julga de maneira imparcial. Ele vai nos olhar, ele vai nos analisar as nossas obras, os nossos atos, nossas atitudes, irmãos. Então, nós precisamos andar em acordo com Deus e com as leis, com as autoridades do mundo também. Amém? E agora, 5ª e última orientação que Pedro nos deixou. Essa, irmãos, é uma orientação muito importante. Pedro, ele nos orienta que como nós devemos nos comportar em relação aos outros. Não só aos outros irmãos cristãos, mas em relação aos outros, a todas as outras pessoas. Algumas pessoas acreditam que nós devemos tratar de maneira especial aquele que nos ama. Não, nós temos que tratar de maneira especial como Deus nos ensinou, como Jesus nos ensinou, de todas as pessoas que nós conhecemos. Irmãos, os irmãos que puderem, marque esse versículo, circule, escreva. É um versículo muito importante para nós memorizarmos. 1 de Pedro ainda, capítulo 1, é o versículo 22, marca esse versículo, irmãos. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Oh, glória a Deus! Pedro nos ensina, e para fechar, vou fechar com esse versículo, Pedro nos ensina que nós devemos amar os nossos irmãos de todo o nosso coração, não de uma maneira fingida para aparecer, para outras pessoas acharem que nós temos um bom coração, não. Nós temos que amar de coração, fazer ao próximo somente o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Amar o próximo é você se doar por ele, é você levar amor para ele, cuidar dele, irmãos. E eu quero fechar essa mensagem agradecendo aos irmãos que me acompanharam, que assistiram. Quero convidar os irmãos, os que puderem, quiserem compartilhar esse vídeo, amém? E eu peço em nome de Jesus, irmãos, que os irmãos reflitam nesta mensagem. Foi rapidinho, mas eu peço aos irmãos que, se puderem, quem conseguiu marcar, releia os versículos, pratique a palavra de Deus. O Senhor, ele nos pede, nos clama. Ler a Bíblia é importante, mas mais importante é praticar a palavra
palavra de Deus, porque nós vamos aprender nesses versículos como nós devemos estar caminhando neste mundo, participando deste mundo, mas não fazendo parte dele. Amém, irmãos? E eu agradeço a todos, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.